Daniela, tudo bom, Daniela? Que tipos de exames são solicitados para diagnóstico de edema de Quincke? Boa pergunta, Daniela. Tenho angioedema e sempre vou ao pronto-socorro porque sinto coceira na garganta e morro de medo de ter fechamento de glote. Não consigo descobrir o que é, mas tenho gastrite e refluxo. Acredito que seja alimentar e por medicamentos. A primeira coisa que você tem que ver, Daniela, é o seguinte. Primeiro sinal, a primeira manifestação que vai iniciar uma investigação para que nós consigamos fazer os chamados diagnósticos diferenciais contra o edema de Quincke é se você apresenta o edema com urticária ou sem urticária. Se é um edema seco, sem urticária, sem aparecimento de urticária, a gente descarta várias possibilidades, entendeu? Então a gente já começa assim, é com urticária, é sem urticária, tá? Por isso que eu estou te falando, o edema de Quincke é um edema de difícil diagnóstico, porque envolve inúmeros diagnósticos diferenciais. Quando é com urticária, a gente pode até pensar na possibilidade de ser uma alergia alimentar, mas sem urticária, a possibilidade de ser alergia alimentar é muito pequena, entendeu? Você pode ter outros sintomas, inclusive o chamado edema angioneurótico hereditário, angioedema hereditário, causado pela deficiência de uma substância do sangue chamada inibidor de semilusterase, onde faz com que a cascata do complemento ela não tenha uma funcionalidade adequada, e isso consequentemente é um extravasamento de líquido para a cavidade extravascular e o edema em si, né? O edema de lábio, o edema de garganta, de glote, o edema de região genital, né? Mas o edema de pálpebras também. Você pode ter edema de bolsa escrotal nos homens, ou edema de grandes lábios em mulheres, mas sempre sem a urticária. Outras situações podem dar também edema de Quincke sem urticária, mas é preciso a gente fazer o diagnóstico diferencial e então fazer o processo de investigação. Nossa equipe está preparada para iniciar o processo de investigação e descobrir o que estaria acontecendo com você. Os dois exames principais que a gente pede para realmente ver se o paciente está com angioedema hereditário são dois exames. É o inibidor de semilusterase qualitativo, ou seja, se ele está funcionando adequadamente, se ele está numa quantidade adequada, porque às vezes ele está numa quantidade, mas não funciona. É o primeiro exame. O segundo exame é o complemento chamado C4. Então a gente tem que ter um C4 baixo, C4 alto, C4 normal. E a partir dali a gente começa a descartar as inúmeras possibilidades, né? Lógico que outros exames precisam ser solicitados. Para você ter um exemplo, até processo infeccioso da angioedema, tá? Mas começa assim, com urticária e sem urticária. Com urticária a gente pensa em diagnósticos diferenciais mais comuns, né? Como o próprio processo alérgico. Sem urticária a gente pensa já em diagnósticos diferenciais mais complexos, dentre eles o angioedema hereditário, que é raro, é uma doença rara. Eu, bem da verdade, peguei 5 casos na minha vida confirmados, 5. Isso já é esse tempão já de medicina. Então é raro você encontrar, a maioria não é angioedema hereditário, a maioria são outros problemas, inclusive até câncer também pode causar isso, mas eu não quero assustar você, eu só quero dizer que são inúmeros diagnósticos, vários tipos de problemas e você precisa realmente de uma investigação muito precisa. A grande maioria das vezes são problemas simples, sem complicações maiores, principalmente se você já está desenvolvendo ele já há muito tempo, né? Que parece que é o seu caso, você já está desenvolvendo ele há bastante tempo. Agora, uma curiosidade, se for angioedema hereditário, nada funciona para o tratamento, nada, nem adrenalina, para você ter uma ideia. Então, por isso, Daniela, que é importante você fazer logo esse diagnóstico para angioedema hereditário, porque se for o angioedema hereditário, as únicas 2 substâncias que funcionam é transfusão de plasma fresco ou o uso do próprio inibidor de semilusterase endovenoso, né? E isso confunde muito os colegas médicos na emergência, porque tem muita gente com angioedema hereditário. Eu me lembro que um dia eu estava dando plantão no hospital militar e eu era aluno da Santa Casa da Misericórdia, do professor Luiz Bandeira, e eu peguei um caso desse de angioedema hereditário, e isso das aulas do professor Luiz Bandeira, eu já lembrava das informações, das instruções que ele tinha nos passado. Então eu já fiz um plasma fresco nesse paciente. Esse paciente regrediu rapidamente do angioedema hereditário, entendeu? Não tinha o inibidor de semilusterase para fazer no momento.
a gente fez plasma fresco, mas o outro colega já estava fazendo corticoide, fazendo Fenergan, fazendo ranitidina, fazendo adrenalina, né? Então não adiantou. Um outro caso também, que eu peguei também de angioedema, esse não era hereditário, isso numa unidade de emergência, também era aluno na época do professor Luiz Bandeira, Santa Casa, na unidade de emergência de um hospital militar, um paciente com angioedema hereditário por causa de lúpus eritematoso sistêmico. E difícil de controle isso, sabe? Quase a gente já estava chegando para a traqueostomia. Já estava chamando já o cirurgião para nós fazermos uma traqueostomia, né? Eu já ia fazer uma cricotirotomia de urgência nela e a gente então ia complementar com uma traqueostomia. Mas você vê a gravidade, Daniela, da gente correr atrás logo disso, sabe? Não pode deixar muito tempo não, porque o diagnóstico ele é muito importante para que a gente então faça o tratamento mais adequado para esse caso, tá bom? Obrigado, Daniela. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem de texto. Se por acaso o médico ele atender, precisar mais de informações, precisar de um apoio, pode falar com ele para me ligar, que a gente conversa sobre o seu caso. Que angioedema hereditário é raro, não é toda hora que os médicos pegam esse tipo de problema. E sempre é importante nós fazermos o atendimento, muitas das vezes com uma junta médica, para que várias cabeças pensem ao mesmo tempo e a gente tenha o mínimo de possibilidade, não possibilidade de fazer o diagnóstico, tá bom? Obrigado, Daniela, um abraço.